Graça e paz do Senhor Jesus. Que dia maravilhoso que Deus nos dá, que rica a oportunidade que temos de poder compartilhar a palavra de Deus junto com você. Nesta feita vamos ler o Salmo de número 5. O tema do Salmo na minha Bíblia fala da proteção contra os ímpios, ou seja, é uma oração pedindo a Deus por sua proteção. Diz assim a palavra de Deus: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelam contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Então, meus queridos, esse Salmo de número 5 mostra como o salmista colocou os seus inimigos diante de Deus e suplicou pela sua intervenção divina. Esse salmo é atribuído a Davi, que viveu um período de grande turbulência e conflito, tanto na sua vida pessoal quanto em sua liderança como rei de Israel. Depois de ser traído por Absalão, seu filho, e ser ameaçado por tantos inimigos externos, Davi intensifica a busca da proteção e da orientação de Deus para a sua vida. Como é bom acordar pela manhã, ou você despertar pela madrugada, para buscar a presença de Deus em oração. A primeira comunicação ser uma comunicação direta com Deus. Nós temos esse acesso hoje, por Jesus, de acordar pela madrugada ou pela manhã cedo e já apresentar o nosso dia, a nossa jornada, a sua labuta diária em oração na presença do Senhor. E em meio a essa oração surge esse salmo de lamento, num momento de aflição na vida daquele homem de Deus. Entende-se que Davi estava sendo atacado pelas palavras ardilosas dos seus inimigos, exatamente por causa da forma como o salmista menciona a dissimulação de seus adversários que faziam planos para derrubá-lo. Alguns intérpretes acreditam que Davi pode ter escrito este salmo antes de fugir de Jerusalém, no começo da revolta de Absalão. E aí a gente observando minuciosamente o salmo,
Salmo de número 5, a gente pode dividir ele em 3 partes principais. Primeiro, o clamor por intervenção divina, do versículo 1 até o versículo de número 3. Segundo, a grandeza da justiça e da misericórdia de Deus, dos versículos 4 até os versículos de número 7. Terceiro, a diferença entre os perversos e os servos de Deus, nos versículos 8 a 12. O clamor por intervenção divina. O Salmo 5 começa as primeiras palavras do clamor matutino do salmista pela intervenção divina. Ele pede para que o Senhor ouça as suas palavras e atenda o seu gemido. Dessa forma, o salmista ele está pedindo para que o Senhor o ajude com aquelas questões que têm tomado os seus pensamentos mais íntimos. Eram questões, eu imagino, da alma, no âmago da sua alma. E o modo como Davi se dirige a Deus no início deste salmo deixa claro que ele recorre ao relacionamento de aliança, aquele relacionamento íntimo, de uma troca de palavras onde ele fala com Deus e Deus fala com ele, onde ele tem essa convicção de que ele está se abrindo para aquele que tem todo o poder de agir na sua vida, tanto externamente como internamente. Por isso, no versículo 2, ele diz assim: escuta, Rei, meu e Deus meu. Olha a intimidade. Ele sabia que não estava pedindo socorro a qualquer um. Ele tinha certeza com quem ele estava falando, a quem ele estava se dirigindo. Embora fosse o rei de Israel, mas diante de Deus, Davi reconhecia que era apenas um súdito. Embora fosse rei, ele estava totalmente submisso à autoridade do Rei Supremo, com quem ele estava naquele relacionamento de aliança, de troca, de intimidade, de entrega e de submissão. Havia uma certeza tão grande no coração e na alma de Davi de que o Rei do Universo é o Deus que ouve as orações do seu povo. Isso explica a sua declaração no versículo de número 3, quando ele diz: de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Olha a convicção. Ele orava, mas já ficava esperando pela resposta de Deus. A palavra apresento traduz um termo hebraico que indica uma disposição ordenada, transmitindo o sentido de colocar algo em ordem. Esse mesmo termo é empregado na Bíblia para falar da organização dos pedaços do holocausto sobre o altar. Lá em Levíticos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Diz assim: também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Então, com essa expressão, Davi deixa claro a organização e a disciplina que caracterizava a prática da oração em sua vida. Davi era consciente de que, embora o cristão, o crente, seja convidado a entrar na presença de Deus com confiança, mas isso também deve ser feito com temor e com muita seriedade. E aí, com isso, nós percebemos que Davi ele era cuidadoso, organizado e dedicado. Nós temos um grande privilégio de podermos falar com Deus. Pelo sacrifício de Jesus, pela morte de Jesus lá na cruz, a Bíblia diz que o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo e agora todos nós temos acesso a adentrarmos na presença de Deus através da oração com a vida no altar de Deus, no nome
de Jesus Cristo, seu Filho. Então, nós temos esse privilégio em poder falar com Deus. Isso jamais deve ser feito de forma desleixada, mas nós temos que ter uma maneira, assim como Davi tinha, de dedicação, de organização também, para entrarmos na presença de Deus em oração. No verso de número 3, o salmista diz: apresento a minha oração e fico esperando. Isso mostra a confiança do salmista no Deus que responde à oração dos seus filhos. A palavra esperando traduz um termo que dá a ideia de vigiar ou aguardar, observando atentamente. E aí nós temos esse ponto bem interessante no Salmo que fala sobre a grandeza da justiça e da misericórdia de Deus. Os versículos 4 a 7. Nesse sentido, ele apela para a integridade de Deus como justo juiz, que não tem prazer no mal. Por isso que a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O desejo de Deus é que ele se arrependa. Deus abomina a iniquidade. E aquele que pratica e insiste em permanecer no erro. Mas no momento em que o homem ele muda o seu pensamento, ele compreende o plano que Deus tem para a vida dele, então Deus está pronto a perdoar, porque o prazer e a alegria de Deus é salvar o homem. Então a santidade infinita de Deus não tolera a iniquidade, de modo que os perversos não podem ter acesso à presença de Deus. O salmista ainda diz claramente que Deus aborrece a todos os que praticam a iniquidade e que ele destrói os que proferem mentira e abomina os sanguinários e ao fraudulento. No versículo 6 e o versículo de número 7. Palavras fortes, não é? Aborrece, destrói, abomina. Mas o salmista não está preocupado com isso. Na verdade, a Bíblia, ela não ameniza em parte alguma a severidade da resposta de Deus contra o mal. Por exemplo, a palavra aborrece, ela pode ser traduzida por odiar, detestar, implica numa atitude de grande indignação contra algo abominável. Nesse tempo do politicamente correto, muitas vezes falta a muitos crentes, a muitos homens e mulheres de Deus, essa consciência demonstrada pelo salmista. Muitos estão mais preocupados em manter os seus belos discursos aos ouvidos humanos do que se manter fiel à palavra de Deus. Não tem meio termo. E aí essas pessoas acabam criando para si a versão de um Deus passivo, que mais parece um guru do amor. Mas acredite, esse não é o Deus verdadeiro, Criador e sustentador do universo, o Senhor da história. Meus queridos, essa é uma verdade bíblica que não depende do homem gostar ou não gostar. Mas em seguida o salmista também vai enfatizar a grandeza da misericórdia de Deus, que lhe permite graciosamente entrar em sua presença. No versículo de número 7, diz assim, olha: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Davi não somente olha para os erros dos outros, mas olha também para as suas limitações. Ele não apenas denuncia os perversos, mas compreende que o fato de ele mesmo poder entrar na casa de Deus e se prostrar diante do teu santo templo não se deve aos seus próprios méritos, mas à misericórdia do próprio Deus. E por último, nós temos a diferença
entre os perversos e os servos de Deus, dos versículos 8 a 12. Davi mostra sua preocupação em viver conforme a vontade de Deus. Ele diz: Senhor, guia-me na tua justiça. Davi estava cercado por adversários, pessoas que não estavam preocupadas em agradar a Deus, mas apenas em satisfazer os seus próprios desejos pecaminosos. No entanto, o salmista, como servo de Deus, pede pela orientação divina para que tudo em sua vida possa agradar e glorificar o nome do Senhor. E aí, na sequência, o salmista enfatiza o estado terrível dos homens perversos. Nos lábios deles não há palavra confiável, as suas mentes só tratam destruição, as suas gargantas são como um túmulo aberto, com suas línguas enganam sutilmente. Versículo de número 9. E aí se percebe que Davi indica o caráter mentiroso, hediondo e maligno dessas pessoas. De seus lábios só saem mentiras. Suas mentes se dedicam ao mal de forma intencional e premeditada, e suas gargantas são como túmulos abertos que aguardam por seus ocupantes. Então, esse quadro apresentado pelo salmista fundamenta o seu pedido para que Deus responda à maldade dessas pessoas. Por isso Davi vai dizer: condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações, expulsa-os por causa dos seus crimes, pois se rebelam contra ti. Note que Davi não se apoia na sua justiça própria e nem no seu desejo por vingança, mas ele se apoia na justiça de Deus. Ele não pede para que Deus declare culpados os perversos por causa da forma com que eles o perseguiam, mas antes de tudo porque eles se rebelaram contra Deus. É evidente que nesse contexto, qualquer um que se levantasse contra o reinado de Davi estava se levantando contra o próprio Deus, pois Davi era o rei ungido do Senhor para liderar Israel. Davi termina o Salmo de número 5 falando sobre o prazer daqueles que confiam em Deus e são contados como justos pela graça divina. Essas pessoas podem se alegrar porque contam com a proteção e com a bênção de Deus. Olha o versículo de número 12, para a gente finalizar. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas de sua benevolência. Como escudo, a benevolência do Senhor cerca os crentes, cercam os cristãos, cercam aqueles que se guardam, que se colocam debaixo da sombra do Altíssimo. Por isso que o Salmo vai dizer: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Temos escolhas, e a melhor e a maior escolha que a gente pode fazer é servir a Deus. Porque por maior que sejam as lutas e dificuldades, mas é muito melhor ter Deus como escudo e proteção das nossas vidas, porque muitas são as batalhas. E Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Ele venceu e Ele dá graça para cada um nele também ser vencedor em tudo. E a coisa mais importante da vida é estar no centro da vontade de Deus. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos abençoe. Nos ajude a divulgar esta palavra, compartilhe esta mensagem com um amigo, com um vizinho, com um familiar,
e vamos juntos levarmos a palavra de Deus aos corações sedentos e desejosos por mais de Deus. Deus abençoe. Paz.